Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Eu adoro andar pesquisando circuitos pela internet e adoro analisar os seus funcionamentos, mas para fazer essa análise eu uso a técnica RLR, a análise rápida lépide rasteira, uma análise que explica o funcionamento sem entrar em muitos detalhes, o suficiente para entender o conceito básico do circuito. Com essa análise é possível estimar as tensões e correntes nos circuitos. Esse tipo de análise também é útil quando numa manutenção você baixa o diagrama de um equipamento e está querendo ver o princípio do seu funcionamento para ver onde fazer as medições e onde estão os pontos críticos. Ficou curioso? Então, vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Esse é um excelente pré-amplificador para entrada de microfone graças à sua excelente linearidade. Esse é um circuito muito popular na internet. Acho que a primeira versão remonta lá dos circuitos do Newton C. Braga. Essa versão eu tirei da internet mesmo. Claro que você pode montar tranquilamente. Todos os componentes são fáceis de encontrar no mercado. A única coisa meio estranha é a tensão de alimentação. Mas se você entender o circuito, poderá facilmente alimentar com outra tensão. Inclusive, pode ser o tema para outro tutorial. A pergunta aqui é: será que dá para estimar o ganho de tensão AC e as tensões em corrente contínua? O primeiro passo na análise rápida lépide rasteira é tentar enxergar circuitos padrões, aqueles mais conhecidos. Normalmente, cada transistor é uma etapa do amplificador, às vezes 2 transistores. Então, o primeiro passo é identificar o padrão, o modelo do amplificador de cada um dos transistores. Você consegue identificar os modelos no circuito da figura? A primeira etapa é composta pelo transistor Q1. Esse é um amplificador seguidor de emissor. Observe que a tensão de saída é retirada direto do emissor. Então, essa etapa não terá ganho de tensão algum. A sua função é aumentar a impedância de entrada do circuito. Essa é uma das características do amplificador seguidor de tensão. Mas aqui, esse é um seguidor de tensão mais elaborado. Observe que a polarização da base é feita com divisor de tensão. Dessa forma, a polarização é bem mais estável. A tensão na resistência de emissor é constante e assim a corrente de coletor se mantém estável. Para esse tipo de polarização funcionar, o transistor usado tem que ser de alto ganho. É o caso do BC549. Com isso, a resistência de emissor aparece refletida na base com um alto valor e o circuito do divisor de tensão da polarização da base é praticamente independente da corrente de base. Agora vamos para a segunda etapa. A etapa 2 é composta pelo transistor Q2, um BC548. Esse é um amplificador de emissor comum com resistência de emissor, então é um amplificador altamente estável, mas agora não tem o circuito de polarização da base convencional. A polarização da base é alimentada pela tensão gerada no emissor do transistor do seguidor de tensão da primeira etapa. Muito interessante esse tipo de polarização. Notar o capacitor C2 em paralelo com a resistência R5. Ele só atua no circuito AC de pequenos sinais. Na polarização DC, não ata nem desata. A sua função é reforçar o sinal AC aplicado à base do transistor Q2, eliminando a queda de tensão que a resistência R5 poderia causar. Esse já é um amplificador de alto ganho de tensão AC e mais. Além de aumentar a tensão do sinal AC, ainda inverte a sua polaridade. Agora vamos para a terceira e última etapa. A última etapa também é um seguidor de tensão. Olha lá o sinal de saída sendo tomado do emissor do transistor Q3, que é outro BC548 de alto ganho. Aqui a polarização também é feita com um divisor de tensão na base. Então esse também é outro circuito bem estável. Note que os modelos vão se repetindo. Por isso essa é uma análise rápida, lépida e rasteira. Aqui tem um controle de volume na saída. Uma sofisticação para um pré-amplificador. Bem, poderia ser usado para amplificar o sinal de um violão ou uma guitarra. A grande vantagem é a linearidade. Já os guitarristas gostam mais da distorção. Então, acho que eles não iam gostar muito desse tipo de pré-amplificador. Agora vou analisar a etapa 1 quanto à tensão DC. Vou começar pela tensão na base VB. A tensão de base é muito fácil. É um divisor de tensão composto pelas resistências R2 e R3. Substituindo os valores e calculando, dá uma tensão de 14,1 volts. A tensão no emissor é simplesmente a tensão de base menos a queda de tensão base-emissor de 0,7 volts. Isso dá 13,4 volts. Essa é uma tensão importante. Ela que vai polarizar o circuito da base da etapa 2. Então, a tensão de emissor do transistor Q1 pode ser estimada em 13,4 volts. E pronto! Essas são as tensões importantes na etapa 1. Viu? Foi rápido, lépide e rasteiro. Qualquer criança brinca e se diverte.
Quanto à análise AC, não tem segredo. Em AC, a ponte DC está em curto e os capacitores também, mas aqui o amplificador seguidor de tensão. Então, a tensão AC, a tensão do sinal de entrada AC, que eu vou chamar de VI, aplicada à base, vai seguir direto para o emissor. Então, a tensão do sinal AC na saída, vou chamar de VO, será igual à tensão de entrada VI. Quanto à impedância de entrada, é simplesmente a resistência R1 de 10K somada ao paralelo das resistências R2 e R3 e a resistência do emissor refletida para a base. Quando reflete a resistência, ela fica multiplicada pelo ganho beta, que para o BC549 pode ser estimado em 300. Então, a resistência de emissor refletida é igual a 3 megohm. Pode ser desprezada. Então, o paralelo de R2 e R3 é de aproximadamente 200 kΩ. Lembre-se que estamos fazendo uma análise rápida leve de rasteira. Assim, a impedância de entrada pode ser estimada em 200 kΩ, uma impedância bem alta como pede esse tipo de amplificador. Quanto à impedância de saída, que é a impedância vista pelo terminal de saída, fica muito fácil. Nesse caso, só tem uma resistência de emissor em paralelo com a saída. Então, a impedância de saída será igual à resistência R4, que é igual a 10 kΩ. Essa vai ser a impedância que a carga seguinte vai enxergar. Podemos estimar a impedância de saída em 10 kΩ. Pronto, isso é tudo sobre a análise da etapa 1. Agora vamos à análise em corrente contínua da etapa 2. Vamos começar estimando a tensão na base do transistor Q2. Para isso, vamos considerar que o circuito de polarização da base está sendo alimentado pela tensão no emissor do transistor Q1, que é igual a 13,4 volts, como calculamos antes. Novamente, temos um divisor de tensão formado pelas resistências R5 e R6. É só usar a equação do divisor, substituindo os valores e calculando, dá 3,3 volts. A tensão de base do transistor Q2 pode ser estimada em 3,3 volts. Não tem mistério algum. Agora fica fácil estimar a tensão de emissor do transistor Q2. Viu? A eletrônica se repete. É igual à tensão de base menos 0,7 volts da tensão base emissor do transistor Q2. Substituindo os valores e calculando dá 2,6 volts. Agora podemos estimar a tensão de emissor do transistor Q2 em 2,6 volts. Agora fica fácil calcular a corrente de emissor do transistor Q2. É simplesmente a tensão de emissor de 2,6 volts dividido pela resistência de emissor de 2,2K. Isso dá 1,2 mA. Lei de Ohm simples. O mais importante é que essa também será a corrente de coletor. Afinal, o BC548 é um transistor de alto ganho. Viu? É só aplicar a característica do transistor. Corrente de emissor é igual a corrente de coletor. Agora vamos determinar uma das tensões mais importantes desse amplificador, a tensão de coletor do transistor Q2, vou chamar de BC2. Lembram da característica da polarização de um amplificador? A tensão de coletor deverá ser aproximadamente igual à metade de VCC. Será que isso vai se confirmar aqui? Como esse foi um circuito tirado da internet, essa é a prova de fogo de que o circuito vai funcionar. A tensão de coletor do transistor Q2 é simplesmente a tensão de alimentação menos a queda de tensão na resistência de coletor da resistência R8. A queda de tensão na resistência R8 é igual à corrente de coletor calculada há pouco, multiplicada pelo valor da resistência, substituindo os valores e calculando dá 12 volts, metade da tensão de alimentação como manda o figurino. A tensão de coletor do transistor Q2 é igual a 24 volts da tensão de alimentação, menos 12 volts da queda de tensão na resistência R8. Isso dá 12 volts. Então a tensão de coletor do transistor Q2 pode ser estimada em 12 volts, exatamente como manda a teoria. Que fantástico! Esse circuito funciona mesmo. Pode montar. Quanto ao ganho de tensão AC, no amplificador de emissor comum com resistência de emissor, o ganho é dado pela razão entre a resistência de coletor dividido pela resistência de emissor, tudo com sinal negativo, porque a tensão do sinal de entrada aparece na saída com a fase invertida. Aplicando nesse amplificador, substituindo os valores e calculando, dá um ganho de menos 4,5. Então podemos estimar um ganho de tensão AC ao redor de menos 4,5. Esse menos indica que o sinal de saída vai sair invertido em relação ao sinal de entrada. A etapa 3 é muito simples. É um seguidor de tensão. A função é desacoplar o amplificador da etapa 2 da saída. Com o seguidor de emissor na etapa 3, a baixa impedância da saída não influi na impedância de saída da etapa 2.
Aqui eu vou começar pela análise AC, que é mais importante. A função desse circuito é acoplar a etapa 2 à saída. Esse acoplar significa que o circuito de saída, que é de baixa impedância, 4,7K, a resistência de emissor R11, não interfira na impedância de saída da etapa 2, que é simplesmente a resistência de coletor R8 de 10 kΩ. Como 4,7K é menor do que 10K, isso ia alterar o ganho da etapa 2, que foi calculado levando em conta o valor de 10K. O aumento da impedância de entrada se dá porque a resistência de emissor do seguidor de tensão aparece na base refletida. Isso é multiplicada pelo ganho beta do transistor. Nesse caso, o ganho do BC548, que fica ao redor de 200. Esse é um transistor de alto ganho. Assim, a impedância de entrada desse transistor é igual à resistência de emissor multiplicada pelo beta. Substituindo os valores e calculando dá 940 kΩ. Uma impedância muito alta não vai interferir em nada. Se a impedância do transistor não interfere em nada, tudo bem, mas ainda tem as duas resistências de base de 68 kΩ. Em AC elas estão em paralelo. As duas resistências de 68 kΩ em paralelo resultam uma resistência de 34 kΩ. Isso vai interferir um pouco com o ganho do amplificador da etapa 2, pois em AC a resistência de 10 kΩ do coletor do transistor Q2 está em paralelo com a impedância de entrada da etapa 3, a impedância de 34 kΩ. Esse paralelo resulta em uma impedância de coletor do transistor Q2 de 7,7 kΩ. Agora o ganho do transistor Q2 deve ser reajustado. A resistência de coletor não é mais 10 kΩ, e sim 7,7 kΩ. Então o ganho melhorado do transistor Q2 é igual a menos 7,7 kΩ dividido por 2,2 kΩ. Isso dá menos 3,5. Viu? A nova estimativa melhorou, indicando que a etapa 3 influi na etapa 2. A análise DC da etapa 3 não tem graça. A tensão de base é metade da tensão da alimentação VCC. Claro, as duas resistências de polarização da base são iguais e a tensão de emissor é simplesmente a tensão da base menos 0,7 V da queda de tensão na junção base-emissor do transistor Q3. Isso dá 11,3 V. Pronto, isso é tudo. Veja o circuito com todas as tensões analisadas e os ganhos de tensões AC. Note que somente a etapa 2 apresenta um ganho real. Aqui eu já coloquei o ganho levando em conta a influência da impedância da entrada da etapa 3 na etapa 2. Se você montar esse circuito, essas são as tensões de ganhos esperados. Mas lembre-se, essa é uma variação rápida lépide rasteira. Então os valores esperados vão ficar ao redor dos valores analisados. Fizemos uma estimativa dos valores, mas está muito bom para começar. Você viu nesse tutorial a análise rápida lépide rasteira do amplificador linear encontrado na internet. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!